consigo soltar o passado? Eu sou Viviane Draghetti, sou terapeuta holística e coach espiritual e de autoconhecimento, e neste vídeo eu vou falar sobre o intestino preso e as emoções ligadas a esse problema, que segundo algumas pesquisas ele é mais comum em mulheres. O intestino também ele é considerado o nosso segundo cérebro por conta das diversas terminações nervosas. Então, quando o intestino não funciona, nós ficamos furiosas, ficamos de mau humor, né? E qual a relação, né? Por que o problema intestinal ele pode ter uma origem psicossomática? Pode começar na alma, nas minhas emoções. Porque quando eu não consigo soltar, quando eu não consigo liberar o passado da minha mente, o intestino tranca. O meu corpo é tão inteligente, tão perfeito, que ele vai agir de acordo com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que eu estou pensando. Ele vai agir de acordo com as minhas crenças. Então, se eu tenho medo de soltar o passado, se eu resisto às mudanças, se eu tenho medo de soltar aquilo que eu não quero mais, se eu tenho medo da mudança, do que é novo, o meu corpo vai segurar, vai reter, né? Que é uma forma de defesa do meu organismo. Outra situação é quando eu tenho medo da escassez, eu tenho medo da falta, ou porque eu já passei isso na minha infância, ou os meus pais, ou numa vida passada, para quem acredita. Então, eu tenho medo da escassez, medo que me falte, medo de perder as pessoas que eu gosto. Então, o que eu faço? Eu seguro e o intestino segura também. Então, tudo que eu prendo internamente, tudo que eu não consigo liberar, o meu intestino vai segurar também. Outra situação que é comum é traumas ocorridos na época do desfraude. Quando a criança está naquela fase do sair da fralda, né, do conseguir reter, do conseguir chamar a mãe para ir fazer cocô, para fazer xixi no banheiro, ela precisa de muito amor e ela não precisa ser xingada e também não precisa ser humilhada. Acontece que muitas crianças elas recebem humilhações, a mãe xinga ou os pais começam a rir contando para quem está próximo que fez xixi na cama, que fez cocô na calça. Também acontece da mãe exigir que o filho faça da próxima vez, tu precisa fazer isso. Então ele se sente pressionado e pode parecer bobo, mas a criança sabe, a criança entende. E o que ela traz para a idade adulta? Quando ela é xingada porque ela faz cocô na calça, porque ela ainda não tem condições de segurar, ela ainda não desenvolveu totalmente o sistema nervoso dela, que faz com que ela consiga segurar o intestino, consiga segurar as fezes até que a mãe venha atendê-la. O que acontece? O que ela traz para a idade adulta? O medo de soltar, porque o que inconscientemente ela sente? Tudo que sai de mim é uma porcaria, tudo que sai de mim não é bom. Então, normalmente são pessoas que têm uma dificuldade muito grande em lidar com a humilhação, que ficam rígidos, que têm medo, que se fecham para muitas coisas porque se sentiram humilhados lá na primeira fase da vida, na época do desfraude. Então, o que a pessoa sente inconscientemente? O que sai de mim é uma porcaria, o que sai de mim não é bom, então não vai sair. Então, a pessoa pode ter dificuldade de se comunicar também, pode ter dificuldade de expressar o que ela sente, de achar que tudo que sai dela, tanto em pensamentos, em comunicação e o que sai do intestino não é bom. Então ela segura e traz esse problema para a idade adulta. Então o que eu preciso fazer para tratar isso? Eu preciso entender aonde está a origem, aonde começou isso. São as emoções que eu não consigo soltar, eu consigo me liberar do passado, que passado ainda está na minha mente. O que eu posso soltar? Que pessoas eu preciso soltar? E será que tem algum trauma que vem lá na época do desfraude? Tudo isso eu preciso investigar. Outra coisa importante,
como é a relação com meu pai e com a minha mãe, como eles lidam com isso. Os meus antepassados já tiveram esses mesmos problemas. Então, tudo isso eu preciso investigar. E muitas vezes eu posso fazer isso sozinha e consigo me libertar, e muitas vezes eu preciso de um bom profissional para me auxiliar e me mostrar onde está a causa. Porque sem ir para a causa do problema, eu só remedio, eu vou buscando soluções que são temporárias, que amenizam, né, que tratam os sintomas, mas que não vão na causa. E eu só me equilibro e consigo uma cura, né, do meu corpo físico, de alguma doença, quando eu vou na causa, que normalmente é no aspecto emocional, mental ou até espiritual. Bom, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para ti, se você tem esse problema ou conhece alguém que sofre com isso, compartilha, se inscreve no nosso canal se não é inscrito, e na próxima semana nós falaremos sobre outra doença psicossomática. Uma boa semana a todos, gratidão!